Olá, bem-vinda, bem-vindo ao podcast Self-Care. Aqui falamos de autocuidado. Autocuidado como responsabilidade, como estratégia e como a base da saúde individual e coletiva. Porque cuidar de nós não é um luxo, é uma decisão. Por isso, hoje, quero fazer-lhe uma pergunta. Está preparado para dizer sim a si próprio? Este é o ano em que dizemos juntos I say yes to self-care. Hoje falamos de um pilar menos visível, mas profundamente determinante. A relação que temos connosco, a nossa identidade, a nossa autoconfiança. A minha convidada é Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica, fundadora da Academia Transformar, uma clínica ecossistema que promove uma visão preventiva, personalizada e baseada na evidência da saúde psicológica. É autora do livro Síndrome da Impostora, sobre o qual vamos conversar hoje, aqui. É oradora TEDx e empreendedora. A sua missão é clara: aumentar a literacia em saúde mental e promover um autocuidado mais consciente. É também embaixadora, com muita honra nossa, do pilar Respeita-te, dedicado à saúde mental no Self-Care Market and Summit, que vai ser já no próximo fim de semana de 14 e 15 de março. Filipa, seja muito bem-vinda. Olá, Paula. Obrigada pelo convite, é um prazer. O gosto é nosso. É um prazer muito grande conversar hoje aqui consigo sobre o seu livro, que já vi e trouxe consigo. Sim, Síndrome da Impostora, é verdade. E se calhar começávamos por aí. O que significa Síndrome da Impostora? Sim, Síndrome da Impostora no feminino, Síndrome do Impostor no masculino. Podemos dizer que é este padrão de funcionamento emocional e cognitivo que nos leva permanentemente a duvidar de nós de uma forma não construtiva. Ou seja, estamos permanentemente a colocar em causa o nosso valor, estamos permanentemente a acreditar que os nossos sucessos são completamente fruto mero do acaso, são aleatórios, ou porque tivemos sorte, é porque trabalhamos com aquela pessoa. E, portanto, chegamos ao final do dia, independentemente dos nossos resultados, independentemente dos aplausos, sempre com a sensação de que na verdade somos uma espécie de fraude, que a qualquer momento nos vão descobrir e que nós não merecemos estar onde estamos, e isto naturalmente que depois deixa-nos muito mais vulneráveis para qualquer tipo de doença psicológica. Portanto, a síndrome do impostor, não sendo uma perturbação psicológica, acaba por ser um padrão emocional que muitas vezes abre espaço a patologia como depressão, ansiedade. Muito ou pouco comum? É muito comum. Muito comum. Muitas pessoas não têm consciência, simplesmente acabam por dizer: esta sou eu, eu sou uma pessoa insegura, ou acabam muitas vezes até por nem sequer ter esta capacidade de nomear. Já se habituaram a crescer com medo de falhar, a crescer, a evitar a exposição, a evitar o palco, a dizer que não a oportunidades porque têm que se preparar ainda melhor, porque têm que estudar mais, porque têm que rever aquele e-mail 10 vezes. Portanto, muitas vezes nós dizemos: eu sou mesmo assim, eu sou perfeccionista, eu sou mesmo assim, eu sou muito exigente. Confundimos perfeição com brio. E isso é outro aqui elemento, é que às vezes a síndrome do impostor acaba por se revestir de um comportamento que quase que nós aplaudimos e dizemos que é muito positivo. Não, esta pessoa tem brio, esta pessoa tem noção, ainda não está suficientemente preparada e tem noção. E portanto há aqui limites que vale a pena clarificar. E qual é que é a fronteira? Qual é que é essa linha entre colocarmos em causa também, não, existe alguma dúvida também, não é? Claro. Que nos permite também crescer e desenvolvermos, e a autossabotagem. Sim, eu diria que é sobretudo a intensidade, a frequência e o quanto é que nos limita ou não em termos de funcionamento. Ou seja, um exemplo de uma autocrítica saudável. Acabei uma formação, acaba o dia e fica a refletir: olha, o que é que eu acho que correu melhor, o que é que eu acho que correu menos bem, o que é que eu poderia fazer melhor para a próxima, mas em nenhum momento eu estou a colocar em causa o meu valor, eu estou a olhar para o meu desempenho de uma forma muito concreta e objetiva e a tirar notas. Outra coisa é acabar aquela formação e, independentemente do feedback, dizer: não, claramente isto não correu bem, eu podia ter feito melhor, eu não sou suficientemente boa, porque é que eu fui... Ou seja, há um auto-ataque à pessoa que eu sou, ao meu valor pessoal. E depois há também esta grande dificuldade em
aceitar elogios, em aceitar dados que me dizem que eu estou a ser competente. Portanto, isso é uma fronteira que nós devemos ter atenção, para além de outros marcadores. E essa não aceitação dos Uhum. elogios é comum, Muito comum. Eu diria que em Portugal, para mim, quase que é uma cultura, não é? há uma cultura de humildade tóxica. Nós pedimos desculpa por sermos bons e confundimos acharmos-nos bons o suficiente com arrogância e narcisismo. E quando eu cresço e evoluo ao ponto de dizer eu estive bem aqui, eu tenho jeito para comunicar, eu sou uma boa formadora, é diferente de eu estar a dizer que sou melhor ou que sou melhor do que os outros. Eu estou a falar sobre mim. Então acho que há um trabalho Isso é tão coletivo importante. e sistémico mesmo, em termos até educacionais, de paradigma de educação parental, académico, de abrirmos espaço, enchermos mais o peito e dizermos eu sou boa o suficiente, tu és bom o suficiente, nós temos valor. E percebemos isso em Portugal também com a nossa cultura de que o estrangeiro é melhor. Muitas empresas recorrem a fornecedores estrangeiros porque acreditam que aquilo que é nacional é menos bom. Mesmo quando lá fora é mais caro, mesmo quando não há evidências disto, mas é uma cultura que nós temos que noutros países, por exemplo, é completamente inversa. Então eu diria que sistemicamente temos essa evolução ainda a fazer de separarmos aquilo que é narcisismo e arrogância com aquilo que é autoconfiança e uma autoconfiança saudável. E aqui um grande caminho, não só pessoal, mas coletivo. Coletivo. Coletivo, Sim, não é? sim, Oh, completamente. Filipe, e como é que nós, ou como é que as pessoas se podem aperceber se de facto se estão a diminuir ou não a si próprias? Alguns sinais. Por exemplo, a questão da procrastinação, ou seja, este adiar sucessivo de tarefas ou de oportunidades. Quando eu tenho alguma tarefa para fazer, ou um trabalho para entregar, ou uma reunião para assumir, ou uma formação, e vou adiando sempre com esta ideia de que se calhar não vai correr bem, se calhar não estou suficientemente preparada. Portanto, há aqui uma componente de sobrepreparação que é um dos sinais. Depois há esta componente do perfeccionismo, ou seja, há um grande medo de errar, há quase uma conotação muito destruidora do erro. Se eu erro, significa que eu não tenho valor, que eu não tenho competência, então não é para mim. Portanto, não há aqui uma tolerância ao erro, nem há sequer a capacidade de encontrar no erro uma oportunidade como todos. Autocompaixão, De crescer, autocompaixão, não é? não, de todo. Não há essa visão sobre o erro. Depois, muitas vezes, também não há um autocuidado. Ou seja, a par da síndrome do impostor vem uma baixa autoestima. E isso leva-nos muitas vezes a não nos valorizarmos, não cuidarmos da nossa alimentação, não colocarmos limites, não protegermos a nossa energia, os nossos horários, porque eu tenho sempre que fazer mais para provar aparentemente aquilo que eu ainda não sou. Então nunca nada chega. Eu tenho que dizer que sim a tudo, eu tenho que ir a todas, porque nada chega. Então isto são assim alguns indicadores, alguns marcadores, para além que já referimos da alergia a elogios, portanto não há espaço interno. Alguém vem me elogiar e eu, ai não digas isso, há uma vergonha, não há espaço mesmo interno para receber aquele elogio. Então são assim alguns sinais que nós podemos destacar. E é possível ter sucesso externo e ao mesmo tempo sentir internamente que não somos suficientes? Essa é uma pergunta, eu diria, chave, Paula. Muitas vezes há esta ideia pré-concebida de que se nós temos sucesso, então não temos síndrome do impostor. Como se o sucesso fosse efetivamente o antídoto do síndrome do impostor. E não é. Nós podemos ser muito bem-sucedidos, aliás, muitas pessoas, figuras públicas, são muito bem-sucedidas e já assumiram que saem do palco e dos aplausos, chegam aos bastidores e colocam tudo em causa. Portanto, o verdadeiro antídoto do síndrome do impostor não é o sucesso, é o merecimento. Portanto, sim, nós podemos atingir muito sucesso, não é o síndrome do impostor não nos rouba esse sucesso, o que nos rouba é esta sensação de nós sentirmos que somos suficientes e que merecemos aquele sucesso. Portanto, é esse vazio que se gera e que obviamente depois nos faz adoecer em muitos momentos. E essa validação que é necessária é uma validação interna ou externa dos outros? Mas não há espaço, é uma aprendizagem que se faz. Nós temos
a síndrome do impostor a se manifestar na infância, na adolescência, na vida adulta, sobretudo em fases de transição em que há mudanças, sobretudo em momentos em que temos mais exposição, em que abraçamos novos desafios, muitas vezes em mulheres, muitas vezes em pessoas que estão em grupos onde não estão suficientemente representados e, por exemplo, quando pensamos em líderes, têm uma grande responsabilidade, têm uma grande visibilidade, portanto são muito mais suscetíveis à síndrome do impostor, e se pensarmos em mulheres líderes, ainda mais, porque ainda não estamos com tanta representatividade como deveríamos estar. E, portanto, em todos esses momentos ainda há mais gatilhos que podem gerar este autoquestionamento tóxico de eu se calhar não mereço estar aqui, eu se calhar não sou suficientemente capaz, e isto vem muito das raízes, porque muitas vezes nós crescemos, no fundo, a nos elogiarem por aquilo que nós fazemos e pelos resultados que nós temos e não por aquilo que somos. Exemplo, podemos chegar à escola primária e nos dizer: ah, Filipa, tu és super inteligente porque tiveste muito bom, tu és brilhante, gosto muito de ti, de seres tão boa aluna. E pormenores, eu não fui destacada pela minha curiosidade, eu não fui destacada pela minha capacidade de querer aprender e estudar, eu fui destacada pelo muito bom. Internamente existem alertas imediatos, que é: e se para a próxima vier um bom? Eu deixo de ser inteligente? E se para a próxima vier um suficiente? A minha mãe deixa de gostar de mim, a professora deixa de me admirar, os colegas deixam de querer estar comigo. Depois temos um paradigma, lá está, educativo, que não nos ensina, ainda hoje em 2026, a errar. Portanto, aquilo que nós muito pequeninos aprendemos é: errar deve-se evitar. Se tu erras é porque não foste suficientemente bom, não estiveste suficientemente atento, não és suficientemente inteligente. Há qualquer coisa, sempre uma conotação muito negativa e muito pesada, e isso nas empresas depois tem extensão e contamina inclusivamente a segurança psicológica. Portanto, muitas vezes, ainda esta semana aconteceu uma situação numa empresa em que trazem este tema: há um erro, há um problema, e a primeira pergunta é: quem é que fez porcaria? Ora, isto é fatal numa empresa. A primeira pergunta, quando uma situação má acontece, é: o que é que aconteceu? Como é que nós podemos aprender com aquilo que aconteceu? E só no fim vamos tentar perceber quem é que esteve envolvido, para ajudar, não para culpabilizar. E por isso é que depois, tantas vezes, nós escondemos o erro, porque temos vergonha, porque temos realmente receio que isso nos venha aqui a prejudicar. Isso é tão importante, a diferença entre a culpa e a responsabilização, como estava a... Completamente diferente, completamente diferente. Eu acho, lá está, isso é outra questão que me surge muitas vezes, que é: então, mas estás a dizer que não há mal nenhum a errar? Eu acho que há aqui um conceito que é o errar com qualidade, o erro com qualidade. O que significa que, à partida, se nós formos pessoas assumir que faz parte do responsáveis, caminho. faz parte. Não é possível inovar ou começar a trabalhar. A ciência, É impossível, impossível. Para nós o método descobrirmos um científico, a medicamento, tentativa e erro. tentativa e erro, não é? Agora, podemos errar com brio, podemos errar com Também responsabilidade. desculpe interromper, mas Sim, sim. e tantas descobertas que Tantas. foram feitas Ao acaso. ao acaso e fruto de erros, aquilo que se poderia Erros. classificar como erros. Completamente, completamente. E por isso é que há que encontrar este espaço de podermos errar e aprender. Claro que se fazemos exatamente o mesmo erro 3 vezes, vamos parar e tentar perceber que aqui há alguma coisa que não está a correr bem. Não que diga alguma coisa, lá está, em absoluto sobre mim, mas se calhar, pronto, há aqui alguma informação, Procedimento. pronto, que vale a pena extrair. Agora, realmente, isso é diferente de um erro que vem pela criatividade, e não é possível numa equipa, numa empresa ou num país se inovar quando temos um medo terrível de errar. Não é possível. Filipa, e qual é que é o papel que a autoliderança tem neste processo? A autoliderança é precisamente também esta nossa capacidade de assumirmos as rédeas da nossa vida e percebermos que, independentemente do sistema profissional, do sistema académico, da sociedade onde eu estou envolvida, eu tenho que me assumir enquanto agente ativa. E, portanto, trocar este dedo apontado para fora de eu ainda não posso fazer isto ou não sou reconhecida por... É verdade que o sistema influencia, mas e eu? Como é que eu falo comigo própria? Que pensamentos é que eu alimento sobre mim própria? Que comportamentos é que eu priorizo ao longo do meu dia? Qual é que é a minha relação, lá está, com o meu erro, com os meus feitos? E, portanto, a partir do momento em que nós assumimos mais esta responsabilidade e este poder pelos meus 50%, eu diria que muitas coisas se desbloqueiam. Portanto, em vez de estarmos focados nos 50% dos outros, que nos vão levar para um lugar muitas vezes de impotência, de frustração, de mágoa, até de injustiça,
vamos nos focar mais nos nossos 50%. E isto muda muito até o tema do merecimento. Isto faz-nos sentir muito mais seguros, e com capacidade de nos atribuirmos valor, muito mais competentes e, portanto, menos inseguros e menos reféns do outro que nós não controlamos. E para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ver e reconhece alguns padrões de autossabotagem naquilo que referiu, qual pode ser o primeiro passo para começar a dizer yes a si própria? Sim. Eu acho que o primeiro passo é mesmo reconhecer, trazer este sentido de observação curiosa, com compaixão e sem culpa nem vergonha sobre isto. Portanto, desacelerar e tentar perceber os meus comportamentos, os meus padrões, o que é que me podem estar a dizer. E se é um síndrome, um padrão de síndrome de impostor que eu encontro, então vou dizer que sim, sem vergonha, que é um padrão de síndrome de impostor. Isso não faz de mim uma pior pessoa, isso Claro. não faz de mim uma pessoa incompetente ou fraca. Não, isso faz de mim um ser humano. Portanto, eu acho que esse é assim o grande primeiro movimento. Quando nós nomeamos as coisas sem medo e sem vergonha, tudo se torna mais pequeno, e esse é um passo que nós muitas vezes demoramos a dar. Portanto, eu diria que esse é o primeiro, para que depois tudo o resto se desbloqueie. O que é que eu posso então aprender com estes comportamentos? O que é que este padrão me pode estar aqui a convidar a deixar ir ou a trazer que eu ainda não estou a trazer? O que é que este padrão me pode estar a dizer até para pedir ajuda? E em 2026, às vezes, ainda há algum tabu e preconceito em ir bater à porta de um psicólogo, que eu gosto de imaginar como um treinador de emoções. Portanto, se nós temos um treinador Que imagem oral, tão bonita. não é? Temos um treinador oral que é o dentista, o médico dentista. Temos o treinador físico que é o nosso PT. Por que não termos um treinador de emoções? E se há coisa que nós todos somos pessoas com sistema nervoso, capaz de experienciar emoções, capaz de ter sensações físicas, de gerar pensamentos. Então, se calhar todos precisamos em algum momento de ter um treinador de E emoções. cada um na sua jornada e cada um ao seu ritmo. Sim, completamente. Com esse respeito, sem comparação, que é outro elemento que fomenta aqui muito síndrome do impostor, a comparação. Ai, o outro e a outra pessoa, onde é que já está com a minha idade? Portanto, cada um tem a sua definição e o seu conceito de sucesso. É importante encontrarmos o nosso. Porque se não encontrarmos o nosso, provavelmente vamos estar à boleia do conceito dos outros e aí ficamos um bocadinho perdidos. Quando encontramos o nosso, é importante seguirmos e sermos fiéis a esse conceito. Portanto, sem dúvida, é muito Ó, esse o Filipa, caminho. e neste momento já todas as pessoas que nos estão a ver e ouvir querem saber onde é que podem comprar o seu livro. Pronto, para além de os sítios habituais, das livrarias online e físicas, vão poder encontrar no dia 14 e 15 de março no Self-Care Market e Summit. Portanto, eu vou cá estar. Para além de ter este privilégio este ano, nesta edição, de ser a embaixadora do Pilar Respeita-te, vou estar em mesas redondas, numa talk, vou ter também um stand, a Academia Transformar vai estar presente num stand com algumas dinâmicas e exercícios, e uma das possibilidades que vamos lá ter é também de adquirir este livro devidamente autografado e com uma dedicatória que também seja aqui potencialmente inspiradora. Filipa, obrigada. E se há algo que nós podemos levar desta conversa é, sem dúvida, que duvidar constantemente de nós próprios não é humildade, é desgaste. Talvez o maior ato de autocuidado seja reconhecer o seu valor sem precisar da validação externa ou interna permanente. Liderar começa por dentro, na forma como se escuta, como se respeita, como se posiciona. Talvez o seu próximo ato de self-care comece hoje, aqui, já, ao escolher não se diminuir. Talvez hoje o seu yes seja confiar mais em si. Filipa, muito obrigada por Obrigada nos eu. lembrar que as verdadeiras transformações começam de dentro para fora. E já sabe, o self-care é uma decisão diária. Talvez hoje seja o dia de dizer yes ao seu self-care. Eu sou a Paula, este é o podcast Self-Care, onde cuidar de si é prioridade, sem culpas e sem desculpas. Fique bem, com mais e melhor saúde.